Oiê, eu sou a Scary e esse é o Terça Criminal ou Scary Cash. Aqui eu trago toda semana um caso real pra vocês. E dessa vez eu resolvi trazer um caso bem famoso aqui no Brasil. E antes de começar, queria dizer que se você gostar desse episódio, considere se inscrever no canal ou seguir o perfil ou podcast. Deixe seu like também, compartilha pra me ajudar, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo ou analise o podcast. Gente, como sempre, avisando e pedindo desculpas pela minha rouquidão. Ela me acompanha aí há muito tempo, ela vai e volta, então espero que entendam. Agora, bora pro caso de hoje. As fontes que eu usei foram o livro Serial Killers Made in Brazil, da Ilana Casoy, e partes das entrevistas que algumas pessoas envolvidas deram, incluindo o Chico Picadinho. Essas entrevistas passaram na Band e na TV Globo, então sim, terão entrevistas nesse vídeo. E como as entrevistas da Ilana não tem vídeo, eu vou ler algumas partes. Chico Picadinho nasceu como Francisco Costa Rocha, no dia 27 de abril de 1942. Filho de Nancy e seu pai também chamado Francisco. O pai era um poderoso exportador de café, era casado e tinha outros 6 filhos além de Francisco. Ele era um homem rigoroso, enérgico, violento e extremamente ciumento com a sua amante Nancy, que tinha 20 anos a menos que ele. Nas brigas uma vez, ele já até chegou a ameaçar ela de morte. E também 2 outras vezes impôs que ela abortasse, quando ela ficou grávida. Já na terceira vez, ela resolveu ter o filho, e assim nasceu Chico. Ele sempre se sentiu rejeitado. E nas palavras dele, eu sempre era visto como alguém que está atrapalhando, indesejado. Já nasci criando problema. Minha mãe quase que faleceu ao dar à luz. O pai dele sempre ia e vinha e ficava bem pouco. Chico acabou nutrindo um sentimento por ele de admiração, mas também de raiva por se sentir abandonado. Quando ele tinha 4 anos, a sua mãe ficou com uma doença pulmonar e a economia da família foi abalada repentinamente. Então Chico foi levado para viver com um casal de empregados do pai em um sítio isolado. Esqueci de falar que, assim, de acordo com Linha Direta, a mãe pegou tuberculose e o pai já era ausente, né, porque ele era um pai casado, continuou ausente, principalmente para não pegar a doença. E a mãe pensou, né, provavelmente em passar isso pro filho e por isso que o filho foi morar com esse casal de empregados do pai, ok? Ele pagava esse casal, mas ele não era bem tratado, não. Ali ele vivia pelas matas que rodeavam o local e era um garoto bem traquinas, chamavam ele de endiabrado e encapetado. Ele matava gatos, enforcando ou afogando para supostamente testar as 7 vidas deles e ficava observando os resultados. Quem consome muito conteúdo de crimes reais já sabe que esse é um traço bem comum entre serial killers, né? Crianças que machucam ou matam animais. Outro traço comum é o abuso e a violência que muitos sofrem na infância, e com ele não foi diferente. Ele vivia apanhando e uma vez quase perdeu a mão quando foi acertado com uma faca. Isso foi um acidente, né, supostamente, mas por que raios você vai brigar com uma criança usando uma faca, né? A moça que fez isso disse que ela queria bater com a costa da faca, mas acabou sem querer batendo com a lâmina. Enfim, isso é pedir pra uma merda acontecer. Ele ficou 2 anos morando com esse casal lá nesse sítio, até que sua mãe foi buscá-lo, e Chico mal se lembrava dela. Ele disse que ela estava muito diferente de quando ele viu ela pela última vez. Juntos, eles foram pra Vitória. Ele sofria de enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, né? Até os 5 ou 6 anos, o que normalmente é causado por questões psicológicas. Também sofria com asma, pavor noturno, e seu nariz sangrava constantemente. Bom, a sua mãe, ela tentou de tudo para manter a economia da família, né? Trabalhou de cabeleireira, costureira, mas não tinha mudanças muito grandes. Ela também continuava se metendo com homens casados e isso incomodava muito o Chico. Nem se mantinha os casos por algum tempo e durante esse tempo ele se distanciava e evitava qualquer tipo de relacionamento com aqueles estranhos. Então Chico começou a estudar em um colégio de padres e era briguento, desatento, dispersivo, irrequieto, indisciplinado e displicente. Não fazia as lições de casa e tinha muita dificuldade em matemática, o que não mudou muito na vida adulta. Ele tinha medo também dos padres, diáconos e seminaristas, já que uma vez ele foi chamado na sala do diretor para ser repreendido, né? E tinha um menino sentado no colo do padre.
Ele, mesmo sem entender o que aquilo significava, tinha medo de que acontecesse com ele. Depois de repetir a 4ª série, ele foi convidado a mudar de escola, né? Foi expulso, talvez. Então começou a estudar numa instituição estadual, onde cursou a 4ª e a 5ª série. E depois passou no colégio americano. Foi quando ele se declarou ateu. E só por isso, o relacionamento dele com colegas e professores piorou. Além dele perder a namorada que ele tinha na época e receber vários olhares desconfiados. Então, antes dele terminar o ano, ele abandonou os estudos. Agora, ele ficava muito tempo na rua brincando, né? Pondo fogo em coisas, invocando o diabo, pesquisando sobre vampiros, perseguindo assombrações e, enfim, sendo uma criança curiosa. Claramente ele nem sabia o que era o ateísmo, né? Ele tinha falado aquilo só porque o tio dele era ateu e mesmo assim ele sofreu, né, por um negócio tão besta que fez ele parar de estudar. Eu sinto empatia pela criança que o Chico foi. Claro, eu não acho que seja desculpa pelo que vem a seguir na sua história, mas eu tenho sentimentos e vejo que até hoje existem diversos Chicos por aí. Crianças rejeitadas de todas as formas. Machucadas, ansiosas, que ninguém quer lidar por serem bagunceiras ou curiosas demais. Crianças solitárias, que vivem em seu próprio mundo de fantasia, né? Já que a realidade é tão dura com elas. Eu acho muito importante falar como esses criminosos cresceram e como a infância deles ocorreu. Claro que isso não é desculpa. Muitas crianças passaram por coisas similares e não feriram ninguém. Mas acho que a gente tem que levar mais a sério um cérebro em formação. Traumas nesse órgão vital podem fazer coisas irreversíveis, né? E nunca é bom brincar com a sorte e apenas esperar que essa criança não se torne um adulto maldoso. É importante ver e estudar esses casos e tentar ao máximo que as crianças no futuro não passem por isso, né? Bom, essa é apenas a minha opinião. Deixe nos comentários o que você acha e vamos debater saudavelmente. Continuando, agora na adolescência de Chico. Ele era sempre o menor do grupo de amigos que andava e muitas vezes foi subjugado pela troca de carinhos sexuais. E entre pauladas e pedradas, acabou se acostumando. Tentava arrumar trabalho, até conseguiu alguns, mas nunca se mantinha por muito tempo. Ele gostava mesmo de ficar na rua. E a tal juventude transviada era muito comum naqueles anos. Ele também vivia entrando de penetra nos casamentos mais chiques da alta sociedade, junto com seu grupo, né, chamado Clube Sintapoa. Nesses casamentos, ele bebia, pegava os carros pra ficar dando voltas e depois deixava no lugar que ele pegou, ficava fazendo pequenas transgressões e se envolvendo em enrascadas. E apesar disso, seu maior sonho aos 15 anos era ser marinheiro. Mas não conseguiu porque a sua mãe não aceitou que ele se mudasse para Santa Catarina, onde estudaria a escola naval. E sem autorização dela, ele não conseguiu ir. Aos 16 anos, ele foi pro Rio de Janeiro com a sua mãe e o companheiro dela da época. E esse cara se tornou até o futuro padrasto dele, né? Ficou com ela aí por muitos e muitos anos, mais de 30 anos, se eu não me engano. Com 18 anos, ele resolveu que seria paraquedista, alistou-se na aeronáutica e logo pediu transferência para São Paulo, onde ficou alojado no Campo de Marte. Ele foi recruta por 6 meses, passando depois para infantaria, onde trabalhava na parte administrativa, né? Fazia pagamentos e servia café, e foi ali que ele conheceu um técnico americano chamado Matias, que era especialista em galvanoplastia. Dando uma googlada rápida, você acha que isso é um processo químico ou eletroquímico em que uma fina camada de metal é empregada sobre uma superfície de um objeto metálico ou não. Chico foi o seu guia, né, por São Paulo e Rio de Janeiro, desfrutando de jantares e restaurantes. E depois que o Matias foi embora, Chico quis continuar na carreira militar e seguir na profissão de mecânico de aviação, mas a falta de disciplina te atrapalhou. Tentou então entrar para a polícia militar, mas não conseguiu também. Acabou achando uma vaga de emprego em um jornal como representante de vendas da Gas Lever. E nessa época ele começou a beber muito, o que se tornou um vício e por ele não conseguir bater as metas de venda, ele acabou sendo demitido. E bom, mais uma mudança na carreira aconteceu. Ele virou corretor de imóveis e começou a ganhar bem e a festejar, fazendo tudo o que queria. Ele não tinha horário fixo, então se divertia em bares, frequentava teatros, lia Nietzsche e Dostoiévski, usava todo tipo de drogas e fazia orgias. Nessa época, ele conta que chegou a chamar a mãe Nancy, né, pra morar com ele, mas ela não gostava de ver o filho dela naquela vida, né, e foi embora. Ele se sentiu rejeitado e abandonado de novo, e depois disso, ele começou, aos poucos,
poucos a ficar mais violento. Não se sabe se esse foi o gatilho ou se era algo que já estava acontecendo antes, né? Futuramente ele diz em uma entrevista para Ilana Kazoy que se arrepende de não ter aproveitado mais o tempo com a mãe naquela época e que deveria tê-la levado ao teatro municipal, a concertos e passeios. Ah, é muito difícil. Ela iria gostar. Ia ser uma boa pra ela. A gente vai vivendo, vai chegando a idade que as coisas ficaram pra trás, as lembranças. Pode nos oferecer felicidade e pode nos oferecer muita dor. Eu não sei lamentar o meu crime. Posso dizer que lamento da boca pra fora. Não é sentir. No entanto, essas coisas da minha vida, pequenas coisas, pequenas passagens, pequenos acontecimentos, detalhes insignificantes, agora, aos meus 60 e poucos anos, têm outro valor, outro peso. Às vezes eu acordo de noite e é só agonia. Por que eu fiz isso? Mas não é o crime em si, é outra coisa. Eu sei que a somatória dessas coisas todas pequenas e tal, na minha vida, que você acompanha e acompanha, que me levaram ao crime, né? Desajuste, vamos dizer assim, né? São coisas aparentemente banais. Ele teve alguns dates, mas nada sério, já que era averso à ideia do compromisso. Então ele preferia se envolver com garotas de programa. Em uma das farras, em 1965, ele foi atropelado no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Ipiranga, mas não sofreu nada mais grave que um ferimento na perna. Ele dividiu o apartamento no 8º andar de um prédio na Rua Aurora com um amigo chamado Caio, que era médico cirurgião da aeronáutica, que estava enfrentando dificuldades no casamento e usava kitnet só de vez em quando. E eles iam no cinema, iam no bar Pilão e terminavam no Ponto Chique, no Largo Paissandu. Então eles ficavam ali bebendo, conversando e paravam no Ponto Chique para comer alguma coisa. Aí os amigos de Chico chegaram a comentar sobre uma boêmia chamada Margaret Suida. Ela era austríaca, bailarina, separada, atendia como massagista para tirar uma grana extra, tinha 38 anos e era muito boa de copo e de papo. Era boêmia. A rapaziada já tinha me dito a respeito dela. Olha, Rocha, conheci uma pessoa fora de série, gente fina, gosta de um copo. Naquela mesma noite eu conheci a Margarete. Uma noite de saturação. Como é que pode, né? E então chegamos na sua primeira vítima. Era segunda-feira, dia 2 de agosto de 1966, quando eles se conheceram. Ela era linda e usava um conjunto de saia e blusa azul e por cima uma capa de nylon cinza chumbo de gola branca, amarrada na cintura. Ficaram ali no bar conversando e bebendo, até que bem tarde da noite, ele a chamou para ir para o seu apartamento. Naquela época, a minha condição social era outra. Eu era um corretor de imóveis. Então eu tinha uma vida social, tinha meu apartamento próprio, tal, etc. A qualquer determinada altura, ter apartamento, tal, veio na cabeça de alugar ou dividir com uma pessoa mais ou menos da minha idade, talvez com alguns anos mais velho. Que esse meu companheiro de apartamento era médico. E o crime ocorreu no domingo para uma segunda-feira. Foi em agosto de 1966, na Rua Aurora, né, centro de São Paulo. Numa dessas minhas noitadas, né, de bebedeira e tal, após percorrer alguns bares, ou melhor, nessa via sacra, de bar em bar, eu vim a conhecer a minha primeira vítima, né? Foi a Margarete Suida. Chico diz que se lembra pouco dos acontecimentos a seguir, que lembrava em flashbacks, sem ter uma sequência temporal bem definida. Porém, dá pra ter uma ideia do que aconteceu de acordo com o levantamento do local de cadáver realizado pelo perito criminal Adolfo Vieste. O apartamento era uma kitnet, onde no quarto se encontravam 2 poltronas, uma mesinha de cabeceira, uma cama de casal e uma penteadeira. Na mesinha de cabeceira estava a tesoura. Ao lado, no chão, tinha uma fivela de cinto. Os sapatos da vítima estavam no chão, ao lado da cama de casal, e em cima da cama estavam as roupas dela. Na frente, no chão, estava o cinto da capa da vítima. Em uma das poltronas estava a lingerie dela. Na frente dessa poltrona, no chão, estavam sapatos, provavelmente de Chico. Um pouco ao lado desses sapatos, afastado da cama e um pouquinho para frente da porta do quarto,
tinham cacos e fragmentos de copo de vidro no chão. Entre o quarto e o banheiro, tinha um rastro de arrastamento de sangue, e no banheiro, na frente da porta, você encontrava um cinto sem fivela e gravatas. Mais pra frente, tinha uma banheira, e do lado da banheira tinha um balde com partes da vítima. Na borda da banheira tinha uma gilete, e dentro da banheira tinha o cadáver de Margaret, ainda com uma faca embaixo dela. Pelas roupas de Margaret sobre o pé da cama e a sua lingerie colocada na poltrona, ela provavelmente ficou nua de livre vontade. Os lençóis estavam desalinhados e os cinzeiros cheios de bitucas de cigarro de duas marcas diferentes, provavelmente uma dela e uma de Chico. Pela quantidade de cigarros ali consumido por duas pessoas, horas se passaram antes que o crime tivesse sido cometido. A relação sexual que eles tiveram deve ter seguido o padrão de violência que Francisco descreveria como sendo habitual com certos tipos de mulher. Ela apresentava várias mordidas perto dos seios e do pescoço, além de um hematoma no nariz. Em entrevista para Ilana, ele disse que para as mulheres que julgava ter que dar proteção, esse lado sádico nunca aparecia, mas para as outras, um dos primeiros flashbacks de Francisco é o de seu avanço sobre a vítima, com as mãos nuas em direção ao pescoço, para estrangulá-la. Segundo seu relato, os dois se arriaram no tapete, ao lado da cama, enquanto ela desmaiava. A próxima memória dele é sobre o cinto com o qual ele enforcou a vítima, terminando de matá-la. A fivela do cinto, ainda com vários fios de cabelo da Margaret, ficou largada no chão do quarto, perto da penteadeira. Seus brincos foram encontrados debaixo da cama. O impulso seguinte que ele teve foi de ir até o banheiro, mas ele não conseguia encontrar a chave, né? Já que ele escondia cada vez que trazia uma mulher em casa com medo de ser roubado. Isso é a chave do quarto, tá? Era o quarto que estava trancado. Então, depressa, ele desmontou ali as dobradiças da porta com uma chave de fenda e as deixou juntamente com os pinos em cima da mesa. O flashback seguinte é do arrastamento da vítima até o banheiro. Francisco se lembra de ter pensado que precisava se livrar do corpo dela e de tê-la puxado pelas axilas, e as marcas de sangue no chão que iam do quarto até o banheiro indicam que o Chico ele começou a mutilação ali no quarto mesmo, sobre o tapete. Se ele tivesse começado no banheiro dentro da banheira, não teriam essas marcas no quarto, nem sangue no carpete da entrada do banheiro. O que deixa isso mais plausível foi a tesoura encontrada ali em cima da mesinha de cabeceira, ao lado da penteadeira, que estava cheia de sangue. No banheiro, ele colocou o corpo de Margaret na banheira de barriga para cima. Com uma gilete, ele retirou seus mamilos e começou a retalhar o corpo de sua vítima. Suas partes moles, como seios e músculos, foram recortadas e removidas, e ela foi eviscerada. Sua pelvis também foi retirada. Chico tentou se livrar das vísceras jogando elas na privada, só que logo ele mudou de ideia. Aí ele foi na cozinha e pegou um balde e começou a colocar cada recorte que ele fazia nesse balde. Quando ele terminou de descarnar boa parte da frente do corpo, ele virou ela de bruços ainda na banheira. Dissecou então a metade direita das costas e arrancou pedaço das nádegas. As pegadas de sangue deixadas por ele deixa deduzir que ele entrou e saiu várias vezes do banheiro. Essas pegadas descalças não obedeciam a uma sequência de caminhar normal. No chão do banheiro estava o cinto sem a fivela, com o qual Margaret tinha sido estrangulada, e também outro cinto marrom e uma gravata, tudo cheio de sangue. Sobre um estrado de madeira havia uma mala e dentro dela tinha alguns livros, desenhos exóticos e pornográficos. Sobre a pia estava o anel de Margaret, que talvez o Chico tenha tirado, né, antes de começar o desmembramento. Embaixo do ombro dela, dentro da banheira, foi encontrada uma faca de cozinha, como eu já tinha mencionado, e sobre a borda da banheira estava a gilete que ele tinha usado, cheia de sangue. Então, do nada, Chico disse ter voltado a si e a sentir repulsa do que ele tinha feito. Se limpou com álcool que estava na garrafa em cima da mesa do quarto e se vestiu rapidamente, pois tinha marcado um jantar com Caio e já estava anoitecendo. Na hora que ele encontrou com o amigo, ele disse que ele tinha um problema e o Caio perguntou se era relacionado à mulher ou dinheiro. E Chico respondeu que tinha uma pessoa morta no seu apartamento. Então eu aguardei esse meu amigo na portaria do edifício, né? Eu morava no apartamento. E assim que ele chegou, tal, né? Estacionou, eu disse, ó, preciso falar com você, estou com um problema aí. Que problema? Ou é dinheiro ou é mulher? Sabe aquele negócio que faz? Aí eu digo, olha,
infelizmente, eu matei uma pessoa. Além disso, também pediu para que Caio não contasse a ninguém até ele confessar o crime para a polícia, já que antes ele queria ir no Rio de Janeiro encontrar sua mãe para tranquilizar ela primeiro e queria arrumar um advogado. Eu disse, e agora? O que você quer fazer? Eu disse, agora eu quero ir para o Rio de Janeiro, avisar minha família, tal, contratar um advogado e me apresentar à polícia. E realmente esse era o meu plano. Caio ficou assustado, mas acreditou. E os dois combinaram que Chico ligaria dando notícias no dia seguinte de noite. Caio saiu dali pensando no que ele iria fazer, né? Já que ele foi sem querer envolvido nessa situação. E resolveu contar para sua esposa e ver o que faria depois. O casal então foi procurar um delegado, que era amigo deles, para se aconselhar, e esse delegado levou os dois para a delegacia e denunciou o crime. Quem comandou a investigação foi o delegado de homicídios Dr. Antônio Strasburg de Moura, que chamou imediatamente o Instituto de Polícia Técnica solicitando exames no local. Na noite seguinte, Chico ligou, como prometido, e o delegado Antônio ele estava ali no momento da ligação. Depois de muita conversa, o delegado conseguiu a informação de que o Chico estava no Hotel Regente, lá no Rio de Janeiro, e no dia 5 de agosto de 1966, ele foi preso. Já tinha conversado com o advogado, mas não com a sua mãe. Eu chego na casa desse meu amigo lá do Rio de Janeiro e 15 minutos depois chega a polícia. Então me prenderam, trouxeram para São Paulo, né? No interrogatório, Chico não conseguiu dizer o motivo do crime e a polícia estava desconfiando de que Caio tivesse sido cúmplice, já que os cortes pareciam ter sido feitos por alguém que já tivesse prática. Nos processos da época, consta a declaração de Chico de que estrangulou e esquartejou Margaret Suida porque desejava dar vazão à raiva que sentia da própria vida. Ele supostamente teria perdido o controle ao ser rejeitado e ridicularizado quando tentou fazer sexo anal com a Margaret. Na entrevista para Ilana Casoy, ele disse que é complexado e tem autoestima baixa, porém, que acha improvável de que esse tenha sido o motivo, né, pelo qual ele fez o que fez. E que só tinha concordado com essa teoria da polícia depois de ter passado 10 dias sob tortura. Isso ocorreu principalmente porque a polícia queria que o Chico falasse que o Caio tinha sido seu cúmplice no crime. Porque foram 10 dias de tortura, meu. Não foi um dia só, certo? Chegou num ponto que, inclusive eu, quando jogaram sal na minha boca e panos, a minha mão arroxeou, ficou azulada. O negócio ficou sinistro e tal, e os dois investigadores diziam: quiser falar, faz um sinal aí. Eu fiz um sinal e aí veio o delegado. Aí ele fez eu desenhar lá um instrumento, como se fosse um bisturi. Eu nunca tinha visto um bisturi na minha vida. E fiz lá, sei lá como é que era. Ele, não, ele participou. Antes ele já tinha me dado um motivo hipotético sobre a causa do crime. Ele disse: ô Rocha, foi encontrado vestígio na bolsa. Vestígio de sangue, pedaço de papel higiênico na bolsa da mulher. Será que vocês dois não foram lá e aí você viu que ela estava menstruada e quis uma cópula anal? Um negócio diferente, aí ela se ofendeu, falou que não era coisa de homem ou qualquer coisa assim e... Bom, nessas alturas eu já tinha sido pendurado uma vez, só que foi devagar, né? Na segunda vez eles engrossaram. Eu digo: ô doutor, é possível. Mas eu, pelo que me conheço, acho que isso aí não seria o motivo. Eu sei que pode ter acontecido, eu sei que é possível, mas eu acho que esse não é o motivo. Ele disse: mas pensa a respeito porque nós precisamos encerrar o caso. A sua preventiva foi pedida e o juiz não concedeu. 10 dias amanhã está vencendo. Você não pode mais ficar preso e eu não posso te soltar, mas tem que te soltar. Preventiva não tem. Você entende qual é o problema? Tá faltando um motivo. E tá faltando o Caio também aí que você não ia fazer isso. Então tinha investigador que vinha pra mim e dizia: ô Rocha, o termo que se usa agora é laranja, né? É isso. Quanto o médico está te dando? Quanto ele tá te pagando? É esse o jogo? Sabe aquelas fantasias, hipóteses que teria sido um aborto mal sucedido, um negócio qualquer? E inventaram tanta coisa. Tudo ele, explorando o nome dele. Bom, aí nessa terceira vez que eu fui torturado foi quando eu falei com o delegado. E aí ficou naquela de trazer o Caio. Vamos buscar o Caio. Mas na subida, aí tinha imprensa. Nisso eu subo e tal, porque eu subi e tal pra assinar a declaração referente ao crime, que eles iam colocar o Caio como
tendo ele me ajudado, feito aquilo de me ajudar a se desembaraçar do corpo da vítima. Não ele como agente ativo do crime, mas como participante. E aí, era pra eu assinar essa declaração e tal, e a parte dele seria na presença dele. Foi quando eu, num último, assim, fôlego, né? Eu... tinha os repórteres presentes. Eu digo... Ó, doutor, o senhor quer a participação do Caio no crime, eu fui torturado, não aguento mais essa situação. Só que é o seguinte, quando o senhor for diligenciar melhor sobre o crime, o senhor vai comprovar que não houve participação dele. Aí o delegado ficou me olhando, falou, olha aqui, deu um tapa na mesa, chega, não aguento mais, vamos encerrar, bate aí. Aí já o escrivão falou, o motivo é aquele então? E eu respondi, é, aquele. Foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, mais 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver, e posteriormente teve sua pena trocada para 14 anos, 4 meses e 24 dias. Cumpriu pena até 1972 na penitenciária do estado. Lá ele fez supletivo de 1º e 2º grau, lia bastante e era considerado um preso de confiança trabalhando diretamente com a diretoria, além de receber muitas visitas. Uma visita que ele recebia com frequência era de uma amiga, na qual ele acabou se casando. Depois desse período, do ano de 1972 até 1974, ele cumpriu pena na Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, em Bauru, e em junho de 1974, 8 anos depois dele ter cometido o primeiro crime, Chico foi libertado por comportamento exemplar. No parecer, expedido pelo Instituto de Biotipologia Criminal, foi excluído o diagnóstico de personalidade psicopática e foi estabelecido que ele tinha personalidade com distúrbio de nível profundamente neurótico. Conseguiu progressão penal e aí sua única obrigação seria se apresentar em juízo a cada 90 dias para anotação na carteira de preso condicional. Bom, o tempo foi passando e o casamento começou a ter alguns conflitos. Chico arrumou um trabalho na editora Abril, na edição de volumes, e conforme foi ganhando dinheiro, a vontade de voltar à cachaçar foi crescendo. Aí os dias foram passando e ele foi chegando cada vez mais tarde em casa. Voltou a beber, dormia na sala e, pra piorar tudo, a sua esposa engravidou. E vendo que o Chico não iria mudar, ela pediu o divórcio ainda em 1974. A filha do casal nasceu em 1975. Bom, Chico começou a viver em hotéis baratos, pensões e apartamentos alugados ou emprestados. Voltou a usar drogas e mudou de emprego algumas vezes, igual fazia antes. Quando morou no bairro da Liberdade, ele conheceu uma moça por quem teve uma paixão carnal e acabaram tendo um filho. Mas isso não impediu que Chico parasse de usar drogas e a viver na noite. No dia 13 de setembro de 1976, Chico conheceu uma mulher chamada Rosemary, de 20 anos, na lanchonete Helenice, e ele a convidou para o Hotel Carnot junto a mais um casal. A Rosemary eu conheci assim, ali na Boca do Lixo, na Rego Freitas, General Jardim, naquelas imediações ali, na noitada. E eu estava com um chegado meu, que era um companheiro de copo, bebia, né? Também gostava de beber. Ele já era formado era advogado e tal. E ele gostava de... porque eu acompanhava ele no copo a noite toda e tal, né? E ele também gostava de farra com as meninas e tal. Aí conheceu... ele tinha dele, que de vez em quando ele saía, e tinha a Rosemary, que estava junto. Aí, vamos junto? Vamos não sei pra onde? Eu fui parar no Canindé, um motel assim, no Canindé. No meio das relações sexuais, Chico ficou muito violento. Mordeu Rose várias vezes e até tentou esganá-la. Em um momento ela desmaiou e quando acordou, ele estava tentando morder a sua veia do pescoço, segundo o depoimento dela. Sangue saía por entre suas pernas e ela saiu correndo até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. E lá, por meio dos exames, ficou constatada agressão no útero por instrumento perfurocortante desconhecido, tentativa de estrangulamento, além de mordidas pelo corpo. Ela estava no início de uma gravidez e, com isso, perdeu o bebê. E no dia 15 de setembro foi instaurado um processo contra Chico por lesão corporal dolosa.
No período entre a saída dele da prisão e a sua segunda vítima, ele se tornava cada vez mais violento enquanto tinha as relações. Quando a condição sádica é severa e quando esta é associada ao transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo pode ferir gravemente ou matar suas parceiras. E o dia chegou. Uma pequena pausa para avisar vocês que eu também faço lives exclusivas para subs e VIPs lá no meu canal da Twitch. Essas lives são de casos reais e lá a gente consegue conversar ao vivo, no tete-a-tete, sobre alguns casos e vocês conseguem também me mandar alguns outros que vocês queiram que eu conheça ou reaja. Além disso, se você quiser episódios extras, saiba que dá para você se tornar apoiador lá na Aurelo. Todos os nomes e os nicks de quem me apoia tanto na Twitch quanto na Aurelo aparecem no final dos meus episódios lá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do episódio caso vocês se interessem. Recados dados, aproveite o episódio. Era 15 de outubro de 1976, uma sexta-feira, quando Chico conheceu Ângela de Souza de Silva, de 34 anos, também na lanchonete Lenice. Ela era uma garota de programa, acusada de roubos e furtos e utilizava vários nomes diferentes. Benedito Osório de Souza, Sueli de Souza Silva, Sônia da Silva, Maria de Souza, Sônia Aparecida de Souza e Sônia Aparecida dos Santos. Para Chico, ela se apresentou como Sueli. Eles beberam a noite toda, já que ele só poderia usar o apartamento que estava a partir das 7 da manhã, hora que seu amigo e dono do apartamento saía para trabalhar. Quando deu horário, entraram no prédio da Avenida Rio Branco e, enquanto tinham relações, Ângela foi morta estrangulada. Quando percebeu o que tinha feito, Chico tentou esconder o crime e, da mesma forma que tinha feito antes, levou o cadáver para o banheiro e começou a desmembrar o corpo com uma faca de cozinha, um canivete e um serrote. Fez quase como o crime anterior, tirando os seios, abrindo o ventre, tirando as vísceras e jogando no vaso sanitário. Porém, como já era de imaginar, o plano não deu muito certo, né? Já que o encanamento entupiu. Ele então resolveu recomeçar e dessa vez picando tudo bem miúdo. Na parte da cabeça, ele retirou os olhos e retalhou a boca para diminuir o tamanho do crânio e picou a vítima. Após isso, ligou o chuveiro e lavou as partes do corpo na banheira e colocou em 3 sacos plásticos. Chico acredita que levou de 3 a 4 horas fazendo tudo isso. Ele dividiu os sacos numa mala de viagem e numa sacola xadrez e colocou tudo na sacada do apartamento com medo de que seu amigo chegasse e testemunhasse o crime. E cansado, dormiu no sofá. Seu amigo Joaquim chegou, mas como Chico tinha passado a tranca na porta, ele não conseguiu entrar e resolveu ir até a casa de um sobrinho, ficar lá um tempo fazendo hora e depois voltar. Quando Chico acordou, resolveu que tentaria arrumar um carro com alguém e sumiria com a bagagem. Deixou um bilhete para Joaquim dizendo: "Amigo, viajei, obrigado." Nessa ele tentou encontrar alguns companheiros, mas não conseguiu. Enquanto isso, Joaquim chegou no apartamento e encontrou o banheiro inteiro molhado e achou o feltro da enceradeira encharcado ali no chão do banheiro. Ele pegou e resolveu pôr para secar na sacada. Ali ele viu, a mala e as sacolas. E sendo curioso, abriu para ver o que era. E no começo ele imaginou que fosse um manequim, mas esse pensamento durou pouco, porque ele percebeu com o que ele estava mexendo e ele ligou para a polícia. Nesse tempo, Chico, que não conseguiu nada que ele queria, pensou em voltar para o apartamento para se livrar do corpo, mas assim que chegou na frente do prédio, se deparou com um carro de remoção de cadáver e resolveu fugir. Por volta das 8 horas da noite, deixou a Avenida Rio Branco e no dia seguinte estava no Rio de Janeiro. Da Central do Brasil, ele embarcou num trem e foi até Japeri. Ele disse que durante a viagem pensou muitas vezes em se jogar pela porta e acabar com a sua vida, mas não conseguiu a coragem. Voltou então para a Central do Brasil e passou a noite na Praça Mauá, dormindo na marquise de um edifício antigo. De manhã viu seu nome e seu rosto estampado em todos os jornais e resolveu ir para Niterói. Ele pretendia ficar em um hotel, mas o presidente Geisel estava na cidade em uma visita oficial e por causa disso tinham inúmeros policiais. Aí ele mudou o rumo e foi para a praia de Icaraí, mas não achou nenhum
lugar para ficar e perambulou até achar uma gruta na praia do Ingá. Depois de sobreviver alguns dias catando mariscos, ele ficou sem dinheiro e resolveu voltar para Niterói para vender o seu relógio, mas não deu certo. Pensou que sua única chance seria sair do país e lembrou de seu velho amigo de cela que poderia ajudar. Era Baianinho Charlatão, que sempre ficava ao redor da Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Os dois se encontraram e Baianinho pediu desculpas por não poder levar Chico para sua casa, já que a esposa dele reconheceria e denunciaria ele, mas prometeu arrumar dinheiro e entregar no dia seguinte, às 10 horas da manhã. No dia 26 de outubro de 1976, porém, Francisco Costa Rocha foi preso pelo detetive Amadeu Vicente, logo depois de encontrar Baianinho. Nunca ficou claro se ele era ou não informante da polícia, mas eu acho que sim. Chico então voltou para São Paulo em um avião fretado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e foi recebido pelo Dr. Erasmo Dias na terceira delegacia. No julgamento, a defesa falava que o motivo dos crimes não era torpe e que Chico era mentalmente insano, onde os assassinatos eram consequência da sua perturbação. Falou também que aquele era um homicídio simples, sem dolo, já que Chico teria se esquartejado não para se livrar do corpo, e sim por causa do trânsito de perturbação mental do momento. A acusação discordou. Um laudo de sanidade mental de Chico foi apresentado, realizado pelos renomados psiquiatras Dr. Wagner Fard Gataz e Dr. Antônio José Essa. Eles o consideraram semi-imputável e disseram que se tratava de um portador de personalidade psicopática de tipo complexo, ostentativo, abúlico, sem sentimentos e lábil de humor, que, em função direta dela, delinquiu. Apresentava prognóstico bastante desfavorável, congênita que é a personalidade psicopática. Esta manifesta-se cedo na vida e não é suscetível a nenhuma espécie de influência pela terapêutica, conferindo, no presente caso, alto índice de periculosidade latente. Francisco, vulgo Chico Picadinho, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, mas o veredito do culpado não foi unânime. 4 jurados votaram que sim e 3 votaram que não. Em 1994, foi emitido outro laudo pelo Centro de Observação Criminológica, agora para avaliar a sua progressão para o regime semiaberto. O diagnóstico foi personalidade psicopática, perversa e amoral, desajustada do convívio social e com elevado potencial criminógeno. Indicaram que Francisco devia ser levado para a casa de custódia e tratamento, a fim de ser mais bem observado e acompanhado de forma satisfatória. O pedido de progressão penal foi negado. Ele ficou na casa de custódia e tratamento de Taubaté para acompanhamento psiquiátrico e relatório a cada 6 meses. Agora, como o crime é antigo, provavelmente muitos de vocês acham que ele morreu. Mas não. Chico tem 82 anos e ainda está preso. Mas como se não existe pena de prisão perpétua no Brasil? Então, o que acontece é que já era para ele ter sido solto em 1998. Sim. Porém, a promotoria de Taubaté entrou com uma ação de interdição de direitos na área civil para pessoas com problemas penais e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu por medo do crime se repetir, já que tinha uma grande chance dele fazer de novo. Francisco só poderia continuar preso se fosse considerado psicopata e aí ele iria para um hospital psiquiátrico, o que não foi o caso. Então, nesse caso, é a justiça civil e não a criminal que está impedindo a libertação de Chico. Ele passa seu tempo pintando quadros e sua mãe Nancy não acredita que ele tenha cometido os crimes. Ela jura que foi o Caio, inclusive. E eu não acredito, não. Porque do jeito que foi o crime, não é para acreditar. Ele não estudou anatomia, né? Para cortar como... né? Ele não estudou. Eu vou abraçar ele, né? E tratar ele com muito carinho, né? A Ilana Casoy também já entrevistou o Chico 2 vezes e você encontra um compilado das 2 entrevistas no livro dela, Serial Killers Made in Brazil. E lá também tem fotos dos corpos, tá? Eu já aviso. Minha pena venceu 7 de junho de 1998. A interdição começou a correr em abril e maio, por aí. O juiz da segunda vara civil, aqui de Taubaté, já nomeou um defensor dativo e já convocou um psiquiatra que veio lá de Guaratinguetá fazer exame, que se encontrou aqui com uma psiquiatra que veio de São Paulo como assistente técnica do Ministério Público
E em meia hora, disseram o que disseram, já era. Sim, senhor. Quer dizer, então não valeu tudo aquilo que esse defensor dativo falou. Faltou defesa para o senhor? Evidentemente que me faltou defesa. O que seria pertinente seria uma impugnação da minha interdição, que não foi feita. Com a apresentação de instrumento, a linguagem toda, tal e pai, eu estaria em liberdade. Então, a moda brasileira, eu estou em prisão perpétua. Certo? Diz que aqui no Brasil não existe prisão perpétua, que não existe pena de morte, mas eu estou numa prisão perpétua. Estou aqui esses anos todos esses meus anos de cadeia, que chego quase a 40 anos, nunca tomei um comprimido psiquiátrico. E estou numa casa de custódia e tratamento, fazendo o que não sei. Porque psicólogo, não falo com psicólogo, não falo com psiquiatra, não falo com ninguém. Estou preso. Simplesmente isso, estou preso. Por quê? Porque eu cometi um crime que abalou a sociedade, porque a sociedade quer sangue, é que nem a época de Roma, pão e circo, né? Então tem que haver um pouco de circo, um pouco de espetáculo. Não sei, eu só posso analisar assim, mais ou menos desse modo. Agora, vamos, hoje então, qual que é a certeza que o senhor tem que o senhor indo para a rua, isso tudo não vai voltar, o senhor não vai voltar para Santos? Aí é que está, certeza, ninguém pode ter de nada. Quem garante que o senhor vai estar vivo até amanhã? Presume-se que sim. Mas então o senhor presume certo? que isso está sob controle, não, senhor? Acho que está. Agora, o fato não é esse, se está sob controle ou não está sob controle. O fato é que eu cumpri minha pena. Não interessa se eu vou praticar o crime ou não. Interessa que eu a lei. Eu cumpri a lei. Cumpri a minha parte. Enfim, esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse caso e se você já conhecia. Muito obrigada por terem ficado até aqui, sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau!